Mateus capítulo 13, de 24 a 30, uma parábola bastante conhecida no meio batista. Quem tem sua Bíblia, abra. Quem não tem a Bíblia, acompanhe aí pelo nosso telão. Uma parábola que praticamente muita gente sabe até de cor, né? Amém? Todos encontraram? Amém. O texto diz que Jesus contou uma parábola. Ele disse ao povo: o reino dos céus, ou o reino do céu, é como um homem que semeou sementes boas nas suas terras. Certa noite, quando todos estavam dormindo, veio o inimigo e semeou no meio do trigo uma erva ruim chamada joio. E depois foi embora. Quando as plantas cresceram e se formaram as espigas, o joio apareceu. Aí os empregados do dono das terras chegaram e disseram: patrão, o senhor plantou sementes boas nas suas terras. De onde será que veio este joio? Essa pergunta me deixa muito intrigado. Mas aí o Senhor disse assim, disse a eles. Eles perguntaram. Aí eles disseram: foi algum inimigo que fez isso? Respondeu Jesus. E eles perguntaram ao Senhor: quer que a gente arranque o joio? Olha que pergunta capciosa. Não. Sabiamente Jesus respondeu: não. Porque quando vocês forem tirar o joio, poderão arrancar também o trigo. Então não arranque. Deixe o trigo e o joio crescerem juntos até o tempo da colheita. Então eu direi aos trabalhadores que vão fazer a colheita: arranque primeiro o joio e amarre em feixes para ser queimado. Depois colham o trigo e ponham no meu depósito. Jesus contou outra parábola a ele e disse ao povo. Então já é só até aí, né, irmão? Muito bem. É só até o dia 31. Que Deus abençoe essa parábola. Uma parábola conhecidíssima, uma parábola que nos traz revelações e lições grandiosas. E eu quero dizer para os irmãos que essa parábola, ela é uma das parábolas que mais me chama a atenção, porque dentro dessa parábola tem algumas situações enigmáticas. E nós estamos diante de uma das maiores plataformas metodológicas de ensino na face da terra. Pelo menos na Palestina, naquele momento, estava ali essa plataforma de ensino. Jesus, ele quis ensinar o maior número de pessoas possíveis sobre o reino dos céus. Essa era a vontade de Jesus. Ensinar as pessoas sobre o reino de Deus, sobre as verdades eternas. E Jesus, então, ele usa... Obrigado, Márcio. Pode abrir, por gentileza. Ele usa das parábolas como uma forma de ensinar as pessoas, porque era algo que as pessoas entendiam muito bem. E ele queria conscientizar, ele queria ensinar as pessoas sobre o reino dos céus. E as parábolas estavam em seu radar de ensino, porque ele usava o cotidiano das pessoas, algo que eles conheciam bem: a lavoura, o plantio, a pesca, o ar, a água. E Jesus usava isso com muita sabedoria. Mas embora o mal já estivesse intrínseco ou inserido na vida do ser humano,
Jesus queria conscientizar as pessoas que Satanás tinha propósitos em suas vidas, destruí-los ou destruí-los. O propósito que Satanás tem em nossas vidas é nos destruir. O retrato que Jesus apresenta nessa parábola, meus irmãos, tem a finalidade de mostrar, de trazer para uma reflexão direta com o mundo em que estamos vivendo. A desconexão do mundo atual com a conexão do mundo criado por Deus está muito aquém dos propósitos divinos, daquilo que Deus projetou para todo ser humano, daquilo que Deus projetou para cada pessoa que já nasceu na face da terra. Deus projetou algo maravilhoso, Deus projetou algo grande, Deus projetou a santidade, Deus projetou a bondade, Deus projetou a sabedoria, Deus projetou a pessoa benevolência, um coração puro, e acima de tudo, Deus projetou o ser humano com o propósito de viver para o louvor da sua glória. E nesta parábola, Jesus quer mostrar a diferença entre o reino do bem e o reino do mal. A saga satânica, sua fugacidade em expressar suas mentiras e enganar o maior número de pessoas possíveis, não tem limite. Satanás não tem limite para enganar as pessoas. Em outro momento, a Bíblia vai dizer que ele vai tentar enganar multidões. E ele vai levar multidões. Hoje, na escola bíblica, o Bruno deu um texto de Mateus 26, versículo 14. Que um momento a iniquidade se multiplicaria a tal ponto que o amor de muitos se esfriarão. Esse é um plano de Satanás. Criar plataformas de iniquidade, de banalizar a vida, desvalorizar a pureza das pessoas, a pureza da alma. Esse é o papel de Satanás, irmãos, mostrar, fazer com que o homem entre em situações deploráveis e que o leva a outras situações piores, ao ponto dele abandonar Deus, apostatar a fé e viver longe. Mas o texto diz que um homem bom semeou boas sementes em seu campo. E foi descansar, porque ele plantou sementes boas e esperava colher bons resultados. Mas o texto diz que no meio da noite, na calada da noite, escondido, quando todas as pessoas de bem estavam dormindo, veio um inimigo escondido e semeou uma semente ruim. E depois de semear o mal, ele foi embora. Coisa de gente ruim. Veio o inimigo escondido e semeou uma semente ruim e depois foi embora. Meus irmãos, não se enganem nesta parábola. Satanás aparece como um ladrão invasor no meio da noite. E há momentos na Bíblia que ele aparece como anjo de luz, enganando, ludibriando. Basta nós olharmos para 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 14, que diz assim, 11:14, diz assim: e não é maravilha, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Então não se engane, 2 Coríntios 11:14, para quem quiser achar. Às vezes Satanás ele aparece para as pessoas, não aparece com 2 chifres, como é botado aí nos filmes, como está no Alto da Compadecida, né? No filme Alto da Compadecida. Ele não aparece com aquele garfo de 3 dentes. Imagina se Satanás aparecesse para você com aquela cara feia dele. Você ia fazer o quê? Você ia correr dele. Se ele aparece com um tridente diante de você, o que você ia fazer? Você vai correr.
Mas ele não aparece assim não, irmãos. Ele aparece bonito, penteado, bem aparentado, com boas palavras, sorrateiro, sorrateira. E ele vem na intenção de destruir. E às vezes, ele aparece parecido com você. Igualzinho a você, com a mesma aparência que você tem. E às vezes até com o mesmo linguajar que você tem. Infiltrando no meio do reino, se infiltrando no meio da igreja. E aqui nós percebemos que igreja representada pelo trigo, e os filhos do reino representados pelo joio, os filhos das trevas. E nós percebemos nesta parábola, meus irmãos, que há rivalidade real entre o reino do bem e o reino do mal. Já era um marco no ministério de Satanás. Era algo que ele já tinha em seu coração, atrapalhar o bom andamento da igreja. Mas sabe uma coisa que eu quero dizer para os irmãos? Uma coisa muito importante que a gente aprende na Bíblia, irmãos. Satanás, ele não tem poder para destruir a igreja de Cristo, amém? A Bíblia diz que se nós resistirmos ao diabo, ele vai fazer o quê? Ele não vai avançar em você, ele vai fugir de você, porque o que está em você é muito maior do que ele. Então, irmão, sinta-se revestido pelo poder do Espírito, sinta-se revestido pela graça do Senhor que está sobre você, e fala: Satanás, você não tem poder sobre a minha vida, porque eu sou igreja de Cristo, eu sou comprado e lavado pelo sangue do Cordeiro. Jesus morreu na cruz do Calvário para me salvar, e essa salvação não tem preço. Você não pode pagar isso. Porque você é um derrotado, porque você não faz parte da minha vida. Ele não tem poder. A igreja é muito maior do que o próprio Satanás. Sabe o que é isso? A igreja de Cristo, aquela que foi fundada sobre a rocha, ela é muito maior do que o próprio Satanás. Então Satanás não tem poder sobre a igreja, porque nós somos comprados e lavados pelo sangue do Cordeiro. E a forma que ele tem para prejudicar a igreja de Cristo é enganar a igreja. Ele fica descobrindo formas, métodos, modelos para poder enganar a igreja, infiltrando pessoas no meio da igreja, gente parecida com a igreja, gente parecida com Cristo, gente com trejeito de crente, gente que vai enganar muitos, e nós temos aprendido que são gente nocivas. Com o passar do tempo, você aprende que essas pessoas que parece que é cristão, que parece com igreja, que parece que tem os trejeitos de Cristo, são pessoas nocivas, pessoas ruins, pessoas que têm ódio no coração. Nós temos aprendido que são gente tempestuosa, sanguinárias, que não perdoa, guarda raiva, guarda rancor, guarda ódio. E aqui cabe uma reflexão para nós, irmãos. Eu não conheço sua vida no particular, no seu dia a dia, no seu cotidiano. Mas faça uma reflexão agora diante de Deus. Eu guardo ódio. Eu guardo o rancor das pessoas. Tem alguém que eu não posso ouvir o nome, que meu coração ferve, que meus lábios tremem, e que se eu pudesse eu esganava com minhas próprias mãos? Pessoas que têm esse comportamento são pessoas que parecem com Cristo, são pessoas que parecem com a igreja, têm trejeito de crente,
mas nunca tiveram o verdadeiro encontro com Jesus. Não foi aquelas pessoas que foram plantadas pelo Mestre, mas foram pessoas que foram plantadas por Satanás. É muito sério isso. E é preciso que você faça essa autorreflexão da sua vida. Eu sou joio ou eu sou trigo? Eu estou aqui para perdoar ou estou aqui para odiar? Eu preciso fazer essa reflexão na minha vida e perguntar para Cristo isso. Então, meu querido, reflita: você tem um coração perdoador? Você carrega a mágoa, a raiva, você nutre ódio por alguém? E agora, nesse momento, se você está tendo essa resposta positiva, nesse momento, você precisa rever os seus conceitos, pedir perdão, deixar de ser joio e passar a ser trigo. Porque nessa parábola nós podemos ver a dimensão do reino de Deus. Nessa parábola, meus irmãos, embora é interessante que nessa parábola, embora você perceba que o mal está andando lado a lado com o bem, nessa parábola, a superabundante graça e misericórdia de Deus, ela vem se sobrepondo sobre o mal. Embora o mal tenha encontrado um posto ao lado do bem, crescendo e andando juntos, lado a lado, porque é isso que a parábola quer nos dizer, que no meio da igreja de Cristo pode ter pessoas que são discípulos de Satanás, e estão andando lado a lado conosco, mas no momento em que ela, na primeira oportunidade que ela puder, você vai ver as garras dela saírem, igual do Wolverine, e ela vai te atacar e vai te machucar. E a intenção delas é te destruir. Então, você tem que perguntar, você tem que fazer uma autorreflexão e perguntar: eu sou joio ou eu sou trigo? Fica explícito na parábola a grandeza do reino de Deus, representado pelo trigo, explicitando uma mensagem de vida, de esperança, de crescimento e de frutos que alimentam o reino para que dê mais frutos. Esse é o papel do trigo, o papel da igreja, daqueles que foram comprados pelo sangue de Cristo. É serem sementes para que gerem mais sementes. Assim é o papel do trigo na agricultura: semente que gera mais sementes. Semente gerando vida, enchendo os celeiros de vida, de esperança. Semente sustentando vida através do pão. Qual é o alimento mais que lembra o trigo? Pão. Pão. É um elemento que há mais de 2000 anos já existia. Jesus usou o pão na ceia. O pão hoje no nosso cotidiano, é o pãozinho de café de manhã que nós tomamos todos os dias. Então, trigo nos lembra pão, nos lembra alimento, nos lembra vida. O que Jesus disse certa vez? Eu sou o pão? Pão? Pão da vida. Eu sou o pão da vida, e quem comer desse pão nunca mais terá fome. Eu sou a água da vida, quem beber dessa água não terá mais sede. O trigo representa a igreja, centrada, abençoada, disposta a ir além para alcançar pessoas. Precisamos deixar claro duas coisas. Primeiro, que o trigo na parábola representa pessoas boas, convertidas ao Evangelho, abençoadas e abençoadoras. O trigo representa, na parábola, os filhos do diabo, pecaminosos, iracundos, pessoas que todos os dias estão de mau humor, já acorda de mau humor, fica o dia de mau humor, atazana a vida de todo mundo, atazana a vida dos filhos, a vida do marido, a vida do vizinho, a vida se ela for no mercado comprar, ela briga no caixa do mercado, se ela for na padaria, ela briga com o padeiro, se ela for na quitanda, ela briga com o quitandeiro. Pessoas iracundas, pessoas que não têm Deus no coração. Isso é o trigo.
precisamos saber, irmãos, que a rivalidade de Satanás em tentar destruir a obra de Deus, caracterizada pelo joio, que em sua forma parecida engana. E enquanto muitos podem ser prejudicados pela sua aparência ao trigo, e essas pessoas são de uma toxicidade danosa ao ser humano. De forma que o joio representa o reino do mal, uma peste que enveredou pelo meio da igreja de Cristo e que nunca vai chegar a ser trigo, glória a Deus. Por mais que essa praga se infestou no meio da igreja. E é isso que Jesus quis dizer, olha, não importa o século, não importa o tempo, na minha igreja vai ter pessoas que não vai ter um coração convertido. Eles vão se parecer comigo, vão falar, vão ter o linguajar que vocês precisam ter, mas eles vão ser joio. E por mais parecido que eles sejam com vocês, eles nunca vão ser trigo. Mas nós estamos na época da graça, na época da misericórdia, na época ainda da superabundante glória de Deus. E se você ainda se encontra em uma posição assim, com um coração iracundo, com pensamentos terríveis, ainda há esperança para que você se volte para Deus, para que você se volte para Deus, perdoe os seus pecados, e você peça que Deus perdoe os seus pecados. Você vai entender na parábola que diz que o trigo, que o joio, ele fica tão parecido com o trigo, que se você for tentar arrancar o joio, você pode também arrancar o trigo. Sabe o que eu descubro aqui, irmãos? Aqui, quando nós trazemos isso para a igreja, às vezes tem uma pessoa na igreja que é joio. E é tão amigo de um trigo, é tão próximo daquele trigo, que mesmo que você tome cuidado para remover esse joio, o trigo vai falar assim, não, se remover esse joio eu vou junto com ele. Não é justo. Toma partido. Ele é tão legal, ele é tão parecido comigo, a gente até fala a mesma linguagem, que é isso? E é por isso que Jesus, na sua sábia, na sua ciência de sabedoria, deixa que eles caminhem juntos. Porque eu sei quem é joio e eu sei quem é trigo. E quando eu der a ordem para os trabalhadores para irem recolher, eu vou apontar quem é joio e quem é trigo. Vou, ó, traga esse, traga esse, traga esse, que são tudo joio. E vamos lançar no fogo para ser queimado. E o que é interessante no texto, meus irmãos, olha aqui, ó. Deixem que o trigo e o joio crescerem juntos até o tempo da colheita. Então eu direi aos trabalhadores que vão fazer a colheita, arranque primeiro o joio e amarrem feixes para ser queimado. E depois colham o trigo e põe aonde? No meu depósito, no meu celeiro. Que coisa maravilhosa. Nós vamos para o depósito de Deus, para o celeiro de Deus. Qual o destino do joio? O fogo. Qual o destino daqueles que se posicionam como joio na igreja de Cristo? Sendo nocivo, sendo tóxico, sendo danoso, infesto, maligno, o fogo, lago de fogo, conforme o próprio versículo que acabamos de ler. O próprio versículo vai nos dizer isso. Deixai-os crescer juntos até a colheita, e no tempo da colheita direi aos ceifeiros, ajuntai primeiro o joio, atai os feixes para ser queimados, mas o trigo recolhei-o no meio do meu celeiro. Destino final do crente joio é o fogo destruidor de Deus. É muito sério isso. Veja a revelação escatológica de João, em Apocalipse capítulo 20, versículo 15. Consegue pôr rapidinho aí, irmão, para nós? Apocalipse capítulo 20, versículo 15.
Olha que coisa interessante. Olha o que está escrito aí, irmãos. Quem não tinha o seu nome escrito no livro da vida, eu posso dizer assim, ó, e parecia que tinha, foi jogado no lago de fogo. Então é o que Jesus está dizendo, sabe, irmãos? É como se, na hora que Jesus mandasse os ceifeiros colher, é como se fosse uma escola, onde a presença fosse obrigatória pela presença da pessoa. Todos os trigos se levante. Não, você é joio, fica sentado. Você também é joio, fica sentado. Só trigo. Então, agora, eu dou a ordem aos ceifeiros que vão e recolham todos os trigos, todos os que estão sentados. Recolham todos. Desinfeta. E aí então, os olhos do Senhor, que já contemplava, vai ser visto também por aqueles que estiverem em pé e vão contemplar a igreja de Cristo. Nessa hora, nós podemos ver a igreja do Senhor. Aquela que vai ser recolhida e vai ser colocada no celeiro do Senhor. Meus irmãos, aí vem a pergunta que não quer calar. Você se vê como joio ou como trigo? Alguns trigos ficam tão próximos, tão parecidos, que se for arrancados, o joio é tão terrível que ele envolve o joio. O joio é tão terrível que se envolve em alguns trigos. Fica tão próximos, tão parecidos, que se ele for tirado antes do tempo, arrancado antes do tempo, corre o risco do próprio trigo ser levado junto, de tão íntimos e parecidos que são. E é por isso que a lição dessa parábola nos deixa um tanto quanto esperançosos, porque Jesus sabiamente diz para os seus empregados: não arranque o joio agora, porque eles estão muito parecidos com o trigo. E vocês não vão distinguir quem é trigo e quem é joio, e vocês podem cortar o joio antes da hora. E espera o momento certo, quando Cristo recolher a igreja. Aqueles que não tiveram o seu nome escrito no livro da vida vão ser destruídos. E eu quero encerrar essa mensagem, meus irmãos, deixando um alerta para todos nós. E eu me incluo nesse alerta. Cuidado com suas amizades. Filtre suas amizades. Faça um filtro. E façam 3 perguntas. Primeiro, essa amizade tem feito bem para a minha vida? E aí você responde para você mesmo: quando eu ando com essa pessoa, me faz bem? Essa pessoa me leva para lugares bons? Ou essa pessoa só me mete em encrenca? Ou sempre que eu estou com essa pessoa, eu sou parado pela polícia? Sempre que eu estou com essa pessoa, eu me deparo com brigas, com situações que me leva a desespero, e às vezes vou até parar em polícia, vou parar em delegacia. Essa amizade com essas pessoas é boa? Segunda pergunta: essa amizade tem me afastado de Deus? Pergunte para Deus, pergunte para você mesmo. Onde é que você tem ido quando você tem uma amizade assim? Ele tem te levado para onde? Para os bares funk? Para as bocas de droga? Para lugares onde que não fala de Deus? Reflita. Faça para você mesmo essa pergunta. Não precisa responder para o pastor, não. Responda para você mesmo. E a terceira pergunta que você deve fazer também: essa amizade tem me aproximado de Deus?
E aí, meu irmão, você tem que filtrar. Quem são as pessoas que te aproximam de Deus? Quem são as pessoas que te levam a conhecer mais e mais a Deus? Pessoas que estão dispostas a te ajudar, a trilhar, a caminhar e a conhecer mais sobre Deus. Faça essas perguntas e filtre. E veja quais são as pessoas que se encaixam nessa terceira questão. Quais são as pessoas que me faz aproximar de Deus? Agora, eu não quero dizer para você que você não pode se aproximar das pessoas da primeira e da segunda pergunta. É lógico que você pode. Mas você tem que primeiro você tem que ter enquadrado dentro dessa terceira pergunta. Você tem que ser próximo de Deus, você tem que ter uma base em Deus para você poder ir até essas pessoas e trazê-los também para perto de Deus. Essa alerta dessa parábola, meus irmãos, muitas vezes nos quer dizer isso. Eu preciso ser um trigo formoso, um trigo com as minhas raízes e as minhas bases bem fincadas, para que o joio não me contamine e não me afaste de Deus. Que Deus possa nos abençoar, queridos, que Deus possa abençoar na sua vida essa leitura, e que essa palavra, de alguma forma, possa ter encontrado a necessidade da sua alma. Que Deus nos abençoe nesta noite.